Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Chegou a hora de nós entendermos que Deus quer falar conosco aqui nessa manhã através da sua palavra. Nós estamos aqui, louvado seja Deus, na campanha Quebrando os Altares Ocultos. E se a gente for meditar na palavra de Deus, meus irmãos, verdadeiramente nós entendemos que esse tema é bíblico. Os estudiosos da Bíblia Sagrada, meus irmãos, vai nos relatar dizendo que a palavra altar, somente no Velho Testamento, está escrito 396 vezes. Muitas vezes Deus vai chamar o povo, Deus vai convocar o povo, Deus vai chamar homens para levantar altares a Ele. Eu até estava com outra palavra no meu coração para pregar nessa manhã, mas de ontem para hoje Deus mudou tudo. E a mensagem que eu tinha para pregar aqui nessa manhã, até ontem pela manhã, eu iria falar um pouco aqui a respeito dos 4 altares que Abraão levantou. Se você meditar no capítulo 12 e 13 do livro de Gênesis, somente nesses 2 capítulos, Abraão vai levantar 3 altares. Aí quando você vai lá para o capítulo 22, ele vai levantar o 4º altar. E no 4º altar, ele vai entregar tudo. É o momento que Deus vai chamar Abraão à prova. É o momento que Deus vai chamar Abraão, louvado seja Deus, para ver se havia no coração de Abraão algum egoísmo ainda, se tinha algum eu no coração de Abraão ainda, ou se verdadeiramente Abraão estava entregue inteiramente a Deus. E quando, louvado seja Deus, Abraão já está pronto para degolar o seu filho, para sacrificar o seu filho, a voz de Deus brada e disse: Abraão, não faça isso, Abraão, nós já entendemos, eu já entendi, Abraão, que o seu coração está inteiramente a mim, Abraão. Não faça isso, Abraão, porque eu já preparei um cordeiro, Abraão. Não faça isso, Abraão, porque eu queria somente provar e saber e ver o que havia no seu coração, Abraão. E já entendi, Abraão, que o seu coração está inteiramente a mim. E isso foi imputado por justiça, louvado seja Deus. Então, em muitas passagens bíblicas, você vai ver Deus convocando o povo para levantar altares a Ele. Mas em diversas vezes também você vai ver o povo levantando altares aos deuses terrenos, aos deuses dessa terra. Mas vamos entrar, meus irmãos, um pouco nessa história, nesse texto que nós acabamos de meditar. Porque o texto que nós lemos, ele vem de um contexto. No capítulo 8 que nós meditamos, meus irmãos, vai falar a respeito da 3ª praga. O momento que Deus vai suscitar piolhos de todo o pó daquela terra ali dentro de Faraó, ali dentro do Egito. Mas quando nós olhamos um pouco atrás do contexto de tudo isso, louvado seja Deus, nós vamos ver, meus irmãos, Deus enviando Moisés e Arão para falar com Faraó, para que Faraó liberasse o povo para adorar a Deus, para prestar um culto a Deus. Mas Faraó impede eles de irem. Moisés e Arão vai até Faraó, e quando Moisés e Arão vai a Faraó, Faraó se enfurece. Os próprios homens, os capatazes israelitas que estavam no ofício de estar à frente dos israelitas ali, a mando de Faraó, vai dizer para Moisés: Moisés, você suscitou o ódio de Faraó contra nós. Antes nós estávamos na responsabilidade de fazer os tijolos desse lugar, e eles traziam as palhas, o capim, para que nós viemos fazer os tijolos. Mas agora ele pesou ainda mais o trabalho sobre nós. Agora nós teremos que fazer a mesma quantidade todos os dias, e eles não terão mais o capim, a palha. E
o nosso trabalho está dobrado. Eles vão se queixar a Moisés. E quando eles vão se queixar a Moisés, Deus vai falar com Moisés, encorajar Moisés e dizer: Moisés, vai até Faraó novamente. Porque quando você chegar lá, Moisés, como eu já te ordenei, você vai chegar com sinais de maravilhas, Moisés. Lembra, Moisés, quando eu te disse que era para chegar lá, quando era para chegar lá com a vara de Arão? Lembra, Moisés, quando eu te mostrei, aleluias, que era para você chegar lá e colocar a mão no seu peito, e tirar a mão do seu peito, e a sua mão sairia leprosa e voltaria curada? Lembra, Moisés? É dessa forma que é para vocês chegarem lá. Só que Moisés vai chegar para o povo e dizer para o povo que Deus encorajou eles, que é para eles irem com sinais e com maravilhas. Mas quando Moisés fala isso para o povo não acredita, por causa da angústia que havia no coração deles, por causa de tanto sofrimento. O povo não acredita, o povo fica inérgico. É como se o povo olhasse um para o outro e dissesse: isso aqui é impossível de acontecer. Quem sabe pensando um para o outro: nós vamos morrer debaixo das mãos desse homem perverso. Não adianta. Aleluias. Mas Moisés vai. E quando Moisés se apresenta, louvado seja Deus, glória a Jesus. Quando Moisés está diante de Faraó, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, pede para Arão jogar a vara. E Arão joga a vara, e a vara se transforma em uma serpente. Só que aí, louvado seja Deus, Faraó vai convocar os magos, os sábios, os feiticeiros daquele lugar. Os magos, louvado seja Deus, que tinha conhecimento das ciências ocultas. E os magos então vai lançar as suas varas, e vai acontecer o mesmo. As varas dos magos também vão se transformar em serpentes. Só que acontece algo sobrenatural ali naquele lugar. Porque assim, louvado seja Deus, mesmo que as varas dos magos transformam também em serpente, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo, louvado seja Deus, que a vara de Arão engole aquela serpente, engole as varas dos magos. Até aí, meus irmãos, está igual por igual. Até aí, louvado seja Deus, os magos de Faraó estão de igual para igual nos sinais. E aí, meus irmãos, louvado seja Deus, quando ele se ausenta daquela cena, porque assim mesmo o Faraó não amolece o seu coração, não permite o povo ir adorar, não deixa o povo prestar culto, louvado seja Deus. Então é chegado a hora, louvado seja Deus, de Deus começar a descer com juízo ali naquele lugar. É chegado a hora de Deus começar a descer, louvado seja Deus, com as pragas no Egito, louvado seja Deus, representando o juízo para aquele povo. E a primeira praga, meus irmãos, que acontece ali naquele lugar, é quando, louvado seja Deus, glória a Jesus, Moisés e Arão vai estar diante do rio Nilo, ferir aquelas águas, e aquelas águas vão se transformar em sangue. Todas as águas do Egito, todas as águas daquele lugar, sangue. É como se Deus olhasse para aquela cena, é como se Deus dissesse: Moisés, Arão, fere as águas e mostra para Faraó que quando ele lançou os meninos, louvado seja Deus, quando ele matou os meninos lá no Nilo, quando ele pegou todos os meninos, os primogênitos, quando ele pegou aquelas crianças ainda tão novas e jogou no Nilo, eu estava vendo tudo, Moisés. Vai lá e fere as águas, porque quando ele lançou aquelas crianças naquele rio, aquele rio se transformou em um mar de sangue.
sangue, em um mar de carnificina, em um mar de mortos, crianças e mais crianças mortas naqueles rios. Mostra para Faraó que quando aconteceu, quando aquele cenário de morte aconteceu dentro do Egito, eu estava vendo tudo, Moisés. Fere as águas, para que as águas se transformem em sangue. Só que quando as águas foram feridas a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que os magos vão e faz a mesma coisa. Conhecedores das ciências ocultas, das coisas ocultas. É por isso que nós não devemos brincar com Satanás. É por isso que nós não devemos brincar com os reinos das trevas. É por isso que nós não devemos, meus irmãos, louvado seja Deus, brincar com as coisas ocultas. Desde o princípio, desde as primeiras coisas, louvado seja Deus, aleluia. O demônio já trabalha com coisas ocultas. O demônio já trabalha no oculto, louvado seja Deus, com coisas ocultas, usando os feiticeiros, magos, sábios, para se levantar contra a humanidade, para se levantar contra a criatura de Deus. Então não brinque com Satanás, não brinca com o nosso inimigo, louvado seja Deus. Mas aí, meus irmãos, assim mesmo o Faraó não amolece o seu coração, não deixa o povo prestar culto a Deus. E aí vem a segunda praga. E qual é a segunda praga? A segunda praga, louvado seja Deus, glória a Jesus, é quando Deus vai fazer com que venha suscitar rãs de todos os lugares daquele lugar. De todos os lugares daquele lugar vai subir rãs. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos algo importantíssimo demais. Porque algumas, meus irmãos, dessas pragas lançadas por Deus no Egito, representava deuses que o povo do Egito adorava. E eles tinham as rãs por Deus. Eles adoravam as rãs. Eles prestavam cultos às rãs. E Deus vai suscitar rãs. Faraó, louvado seja Deus, está ali diante daquela situação. Os magos estão assistindo aquela situação. E os magos outra vez conseguem fazer do mesmo jeito. Faz com que rãs venham a aparecer. Aí o que acontece? Faraó vai chegar até Moisés e dizer: Moisés, não tem como você pedir ao seu Deus para que essas rãs venham desaparecer. Moisés vai olhar para Faraó e vai dizer assim: você quer que eu ore hoje ou que eu oro amanhã? Eu te dou a honra para você escolher. Aí Faraó é sagaz. Faraó vai olhar para Moisés e vai dizer assim: ora amanhã. Talvez Faraó pensando assim: quem sabe essas rãs não desaparecem de hoje para amanhã e nem vai precisar de você clamar ao seu Deus. Só que aí Moisés, enxergando ali, meus irmãos, a malícia em Faraó, Moisés vai olhar para Faraó e vai dizer assim: ó, somente quando eu orar ao meu Deus, as rãs desaparecerão. No dia seguinte, louvado seja Deus, glória a Jesus, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo, meus irmãos, que Moisés vai orar ao Deus dos céus e dizer: Deus, desaparece, faz qualquer coisa, some com essas rãs daqui, deixa apenas rãs que estão nos rios. E assim acontece. As rãs morrem, as rãs não desaparecem. E por que as rãs não desaparecem? Por que Deus mata as rãs? Porque Deus estava mostrando para aquele povo: o Deus que vocês adoram, aquilo que vocês veneram como Deus, eu mato, para mostrar para vocês que o Deus de Israel, que o Deus de Moisés,
que o Deus desse povo, que eu escolhi para ser chamado o meu povo, é mais poderoso do que os deuses que vocês adoram. É mais poderoso do que os deuses que vocês... Deus poderia, louvado seja, desaparecer com aquelas rãs, mas Deus não desaparece com aquelas rãs. Deus mata aquelas rãs para mostrar que o nosso Deus é Deus nos céus e é Deus na terra. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo, meus irmãos, que quando o Egito recebe aquele refrigério, quando aquelas rãs são mortas, quando o refrigério vem, quando aquilo que Abraão pediu, ele recebeu. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo que assim mesmo o faraó não cedeu ao pedido de Moisés. E aqui nós aprendemos algo mais, porque tem pessoas que eles chegam até Deus e vai dizer: Deus, traz refrigério, Deus. E vai dizer: Deus, abre a porta, Deus. E vai dizer: Deus, repreende esse mal, Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, faz. Pela sua infinita compaixão, abre a porta. Pela sua infinita misericórdia, repreende o mal. Só que quando essa pessoa recebe esse refrigério, quando essa pessoa recebe o milagre de Deus, essa pessoa volta a fechar o seu coração para Deus, dizendo: Deus, era só isso que eu queria, o milagre, o refrigério, mas o meu coração ainda continua fechado. Agora não, Deus. Assim Moisés age, ou melhor, Faraó age. Mesmo todas aquelas rãs que estavam na sala, no quarto, na cozinha, em todos os lugares daquele lugar, perturbando o Faraó e todo aquele Egito, mesmo Deus matando todas aquelas rãs, Faraó continua com seu coração endurecido. E aí, meus irmãos, nós chegamos no texto que nós meditamos, a terceira praga, os piolhos. Quando Deus então vai fazer suscitar piolhos de todo o pó daquela terra. Mas diferentemente, meus irmãos, de todos os outros acontecidos, quando os magos vão tentar fazer a mesma coisa, eles não conseguem. Quando os magos vão querer suscitar piolhos de todos os lugares daquele lugar, como foi feito através dos homens de Deus, não acontece. E é aqui que eu quero aplicar essa palavra nessa manhã ao coração de todos. Porque quando aqueles homens vão tentar fazer a mesma coisa que Arão fez, que Moisés fez, não acontece. E aí aqueles homens começam a pensar uma coisa só. Aqueles homens começam a chegar a uma conclusão só. Aqueles homens começam a pensar assim: verdadeiramente o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus desse povo é poderoso. Verdadeiramente, louvado seja Deus, glória a Jesus, o Deus deles são diferentes. Verdadeiramente o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus dos israelitas é um Deus diferenciado. Eles começam a entrar em uma conclusão. Toda a ciência oculta que havia naqueles homens, tudo aquilo que eles conseguiam fazer chegou ao limite. Eles já não conseguiam mais disputar com os homens de Deus. Eles já não conseguiam realizar os mesmos sinais, as mesmas maravilhas. E aí então aqueles homens chegam em uma conclusão só. O que nós estamos vendo agora, a partir desse momento, ao tentar fazer a mesma coisa que esses homens fizeram e não conseguir, nós chegamos a uma conclusão: isso só pode ser o dedo de Deus que se levantou contra nós. Só pode ser o dedo de Deus, só pode ter a mão de Deus, só pode ser que o Deus dele com braços estendidos se levantou contra nós. Isso não é obra de
isso não é obra de homens sábios da terra, isso não é obra de feiticeiro, e isso só pode ser obra de um Deus que é maior, que um Deus que é poderoso, que é um Deus que é criador de todas as coisas. Igreja de Jesus Cristo, se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Se eu fosse você, eu exaltava a Deus. Se eu fosse você, eu glorificava o eterno Pai. Se eu fosse você, eu rendia graças ao eterno Deus, ao eterno Pai, aquele que vive para todo sempre, aquele que julga suas causas, aquele que peleja por você. Sabe por quê? Porque quando Deus me entregou essa palavra de ontem para hoje, Deus falava comigo uma coisa só. Deus falava comigo assim: louvado seja Deus, aleluia. Se esses altares ocultos, se essas obras ocultas estavam lutando contra essas pessoas, até hoje, até essa manhã, aleluias, louvado seja Deus. Deus falava comigo: louvado seja Deus, glória a Jesus. Hoje eu coloco um ponto final nessas obras ocultas que se levantam contra a vida dessas pessoas. Deus falava uma coisa só comigo: louvado seja Deus, glória a Jesus. Nessa manhã eu começo a destruir esses altares ocultos que lutam contra a casa dessas pessoas, que lutam contra os negócios dessas pessoas. Eu ouvia uma só coisa de Deus falando comigo: hoje eu começo a cessar, a liquidar de uma vez por todas esses altares ocultos, essas obras ocultas, esse mar de sofrimento, essas obras malignas que lutam contra a vida dessas pessoas que comparecerão nessa manhã. Eu pelejarei por esse povo, eu pelejarei por essa igreja. Irmãos, eu estou pregando essa palavra de Deus, e enquanto eu estou pregando essa palavra, eu estou recebendo flashes de visão. O Espírito Santo de Deus está me levando a lugares ocultos. O Espírito Santo de Deus está me levando dentro de casa de pessoas. O Espírito Santo de Deus está me levando a negócios de pessoas. O Espírito Santo de Deus está me fazendo sondar corações aqui nessa manhã. E uma coisa só eu estou ouvindo da parte de Deus nessa manhã: Ele está dizendo, se até hoje esses altares que se levantou contra essas pessoas, se até hoje essas pessoas não conseguem avançar, se até hoje essas obras ocultas estão causando destruição e dor, eu se levanto em favor dessas pessoas. Eu se levanto em favor dessas pessoas. Eu se levanto, eu se levanto. Levanta as vossas mãos, levanta. Levanta as vossas mãos, levanta. Levanta as vossas mãos, levanta. Aleluia, coloca a som aí, meu filho. Toca esse teclado, meu filho. Levanta suas mãos aos céus. Levanta suas mãos aos céus. Você que crer, quem não crer fica com a sua mão abaixada. Quem não crer não levanta suas mãos. Ah, mas se você crer, levanta suas mãos ao céu. Levanta as vossas mãos. Levanta as vossas mãos. Porque enquanto você está com as suas mãos levantadas, os altares ocultos estão caindo por terra. Estão caindo por terra. O demônio vai cair desesperado. O demônio vai cair desesperado. Eita lá, sorei, xalais. Ai, ai, ai. Eita glória. Eita glória. Eita glória. Eita glória. Eu gostaria que os obreiros se levantassem. Eu gostaria que os obreiros começassem a andar nessa igreja. Eu gostaria que os obreiros começassem a andar nesses corredores. Esses altares ocultos, essas obras malignas de Satanás, essas obras malignas do inimigo, esses altares que se levantam, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré,
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esses altares ocultos estão caindo por terra, esses demônios estão caindo por terra, essas obras malignas estão sendo repreendidas agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espíritos malignos, espíritos diabólicos, em nome de Jesus Cristo. Recalai, sodecais, abarachorela, suridecais. Eita, igreja de Jesus Cristo de Nazaré, tem altares sendo despedaçados, tem altares sendo despedaçados, tem obras malignas sendo desfeitas, tem obras de feitiçaria sendo desfeitas, tem obras malignas sendo desfeitas. Você que não avança, você que está com essas coisas travadas, você que está angustiado já sem crer, o tamanho dobro, o tamanho do sofrimento. Alamaçore de calabacês, alamaçore de calabaçais, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espíritos malignos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caia por terra, Satanás, caia por terra, inimigo das trevas, possessões malignas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai sair daqui hoje livre, mulher, vai sair daqui hoje livre, mulher, vai sair daqui hoje livre, mulher, em nome de Jesus, Satanás, em nome de Jesus, Satanás. São altares, né? São obras malignas, né? Em nome de Jesus, Satanás, sai do corpo dela, sai agora, sai. É de geração em geração que você está causando destruição, né, Satanás? Leva ela ali à frente, leva ela, leva ela, Satanás. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu ouvia barulho de um altar sendo despedaçado, eu ouvia barulho de um altar sendo destruído dentro da casa dessa mulher. Leva uma vez mais essa mulher lá à frente. Pode glorificar a Deus, igreja de Jesus Cristo. Pode glorificar a Deus, igreja de Jesus Cristo. Pode glorificar a Deus, igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Eita glória, eita glória. Esse mal, mulher, que causa tragédia no meio da sua família, será repreendido hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo mal que causa tragédia, todo mal que causa morte, seja repreendido agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa essas pessoas aqui à frente. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. Espera somente um pouquinho, louvado seja Deus, que eu vou terminar essa palavra. Louvado seja Deus, deixa essas pessoas aqui, louvado seja Deus, porque enquanto eu estou pregando a palavra, os altares estão sendo destruídos. Aleluia. A partir desse momento, foram 10 pragas, aleluia, glória a Jesus. Mas depois dessa terceira, aleluia, glória a Deus, esses magos não tiveram mais poder, esses magos não conseguiram mais disputar. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Com toda a ciência oculta que eles obtinham, eles não conseguiam mais contra o povo de Deus, contra esse povo que está aqui nessa manhã. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas só que Deus não vai, meus irmãos, aliviar, muito pelo contrário, Deus vai pesar a mão com mais juízo naquele povo. Deus vai descer a quarta, Deus vai descer a quinta, Deus vai descer a sexta, Deus vai descer a sétima, Deus vai descer a nona, Deus vai descer a oitava, a nona, Deus vai descer a 10ª, e na 10ª praga, louvado seja Deus, glória a Jesus. Presta bem atenção, porque na 10ª praga, quando Deus chama Moisés e Arão para dizer para Faraó, dizendo: todos os primogênitos serão
desanimado. Naquela hora Faraó já estava pensando: será o nosso fim. E quando a 10ª praga desce ali naquele lugar, quando amanheceu, era homens e mais corpos mortos em todas as casas, nem nas casas dos israelitas havia homens mortos naquele lugar. E a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que Faraó vai chegar a Moisés e dizer: Moisés, nós estamos apavorados, Moisés. O Deus de vocês é poderoso demais, Moisés. Se vocês querem adorar, então vai adorar, Moisés. Se vocês querem prestar culto ao Deus de vocês, Moisés, então vai prestar culto, Moisés. Saia imediatamente do Egito, pega o seu povo, pega a sua fazenda, pega a riqueza, pega a roupa, pega pães e vão embora. Saia do Egito, saia daqui. Pode glorificar a Deus, igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Celebra o nome de Jesus Cristo, igreja, porque o Espírito de Deus está dizendo: todas as correntes malignas, todos os cadeados malignos, tudo aquilo que ainda te aprisionava, que ainda impedia, que ainda se levantava contra você, nessa manhã, há barulho de corrente sendo quebrada, há barulho de cadeia sendo quebrada. Nessa manhã, Satanás não vai poder resistir. Nessa manhã, Satanás vai dizer: eu desisto. Vai adorar o seu Deus. Eu desisto. Eu já não consigo mais contra você e contra o seu Deus. Vai levantar altares ao seu Deus. Glorifica a Deus, igreja. Glorifica a Deus, igreja. Celebra, celebra, celebra. Celebra, celebra, celebra. Celebra, 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 igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Chegou a hora que Faraó chegou para Moisés: Moisés, saiam daqui mais do que depressa. O Deus de vocês é poderoso demais. Saiam daqui antes que todos nós venham a morrer. Aleluia, Senhor. Satanás, ele sabe que ele não pode contra o nosso Deus. Irmão, Satanás, ele sabe tanto que ele não pode contra o nosso Deus, que às vezes nós chegamos a pensar que há uma guerra entre Deus e Satanás. Às vezes a gente chega a pensar que há, meus irmãos, uma disputa, como se Satanás estivesse do outro lado e Deus do lado de cá, numa disputa. Isso não existe. Satanás não é doido o suficiente para fazer isso contra Deus. E Deus, ele é tão soberano que jamais ele entraria em uma disputa com Satanás. Quando Satanás quis ser igual a Deus, Deus precipitou ele dos céus para nunca mais voltar para aquele lugar. Satanás, meus irmãos, não é ousado o suficiente para entrar numa disputa contra o nosso Deus. E o nosso Deus não perde tempo, meus irmãos, num cabo de guerra lutando contra Satanás, não perde tempo. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é poderoso. Deus vai chegar para Moisés e vai dizer: Moisés, eu te dou a minha autoridade para você ir até Faraó. Você está com a minha autoridade para ir até Faraó. Eu vou endurecer o coração deles. Não vai ser na primeira praga e também não vai ser na segunda. Vai ser apenas na 10ª. Por quê? Porque quando eu tirar o meu povo de lá, Faraó e todo o Egito vai saber que verdadeiramente esse povo tem um Deus. Esse povo vai saber que não foi obra do acaso. Esse povo vai saber que não foi obra do acaso. Esse povo do Egito vai saber que foi o Deus Criador do céu e da terra que tirou esse povo de dentro de lá, que tirou esse povo da mão de Faraó, que tirou esse povo da mão do Egito. Louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Você vai testemunhar, você vai.
Você vai sair daqui testemunhando e dizendo: Satanás não queria, mas ele não pode disputar com o meu Deus. Satanás não queria, mas ele não pode contra o meu Deus. E você vai sair daqui testemunhando, dizendo: o meu Deus é maior, Ele é poderoso no céu, Ele é poderoso na terra, Ele reina no céu, Ele reina na terra, Ele conhece o profundo, Ele conhece o oculto, Ele conhece o profundo, Ele conhece o oculto. Nada está escondido aos olhos do nosso Deus, nada pode se esconder dos olhos do nosso Deus. Ele é forte, Ele é poderoso na batalha. A igreja de Jesus Cristo de Nazaré, tem pessoas aqui nesta manhã que a sua vida nunca mais será a mesma. Tem pessoas aqui nesta manhã que você está há anos e anos sofrendo ataques do inimigo. O povo ficou 430 anos sendo oprimido por Faraó, mas quando chegou a hora, quando chegou o momento, com os braços fortes do Senhor, com sinais de maravilha, com sinais de milagres, o nosso Deus tirou aquele povo de lá. E se você crer, chegou a hora, chegou o momento, chegou a hora, e com braços fortes, com braços poderosos, Deus está te arrancando desse lugar, te tirando desse lugar e te colocando em um lugar que Ele preparou para você. As correntes malignas não vai poder impedir, as cadeias malignas não vai poder impedir. Por quê? Porque todas as correntes malignas estão sendo despedaçadas agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba essa palavra e glorifica ao Rei da Glória. Fica de pé, por favor, fica de pé. Chegou a hora de você testemunhar. Chegou a hora dessas opressões malignas irem embora de uma vez por todas. Chega. Tem horas que chegamos até a desacreditar. Tem horas que nós chegamos até mesmo a desacreditar. A angústia é tanto, o sofrimento é tanto, que se alguém chegar para você e dizer: vai cessar essa dor, você vai dizer: a angústia é tanta que eu nem acredito que isso é verdade. Alguém chegar para você e vai dizer: esse quadro vai mudar. Você olha para a pessoa e diz: eu nem acredito mais. Mas quando Deus entra em ação, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Deus entra em ação, cada corredor desse tem um mistério de Deus acontecendo. Cada corredor desse, louvado seja Deus, glória a Jesus. Deus está tirando pessoas de lugares de sofrimento. Tem pessoas, meus irmãos, que carregam, aleluias, glória a Jesus, palavras de maldição. Tem pessoas aqui nessa manhã, louvado seja Deus, glória a Jesus.